Fala galera, tudo beleza? Estamos de volta então ao nosso treinamento diário da Cefaz DF com mais uma questão. Essa questão que eu trouxe para vocês é uma questão especialmente interessante porque ela mistura um pouco de conceitos do nosso sistema tributário, daquilo que você aprende em direito tributário a respeito das características do Brasil, sistema tributário, e um pouco também da parte de finanças públicas que a gente entende das características gerais dos tributos, dos princípios gerais da tributação e etc. Isso é bem interessante. E eu acho que tem uma boa questão de cair, porque o CESP gosta de algumas coisas interdisciplinares, às vezes, gosta de cobrar um item que tem um pedacinho de uma matéria misturado com a outra e tal. Então, eu acho que é uma matéria quente para ser cobrado para vocês em pelo menos umas 2, 3 questões da prova, tá? Vamos dar uma olhada aqui no quadro para ver como que é isso. Julgue o próximo item referente à Previdência Social e ao mercado de trabalho. Vamos ver. A contribuição previdenciária, tá vendo? Claramente sobre o Brasil, tá? Previdência Social e Mercado de Trabalho. A contribuição previdenciária sobre as remunerações dos trabalhadores tem caráter regressivo. Gente, essa afirmativa até aqui, eu marcaria errado, tá? Já estaria errado. Por quê? Porque se você for pensar de forma ampla, a contribuição previdenciária é 11% sobre o salário, né? Do salário bruto. Essa é a contribuição normal, né? Essa contribuição apenas de 11% sobre o salário, veja, quanto maior o salário, genericamente, maior a contribuição. Então, nesse caso, eu não tenho um caráter regressivo, eu tenho um caráter neutro. Tá? Dado que você ganha mais, você paga mais igualmente, né? Proporcionalmente. Você nem paga mais proporcionalmente, o que seria progressivo, nem menos proporcionalmente, o que seria regressivo. Tá? Esse seria um caráter neutro. Porém, o item não parou aí. Ele explicou algumas coisas a mais. Vamos ver o que ele explicou, tá? Vamos lá. Os encargos sociais das empresas são, em geral, repassados aos preços. Opa, ele trouxe um argumento a mais, então. Ele diz que os encargos sociais que as empresas têm são, em geral, repassados aos preços. E isso, de certa forma, está correto, porque é um custo a mais para a empresa, né? Aumenta os custos. E um custo a mais, a empresa, em geral, tenta repassar aos preços, né? Em geral, tá bom, né? Então, assim, o item está até cuidadoso em dizer o em geral aqui. Beleza. Como um tributo sobre o consumo. É como se fosse um tributo sobre o consumo. Como se fosse. Essa parte do como um tributo assim, gera algum tipo de polêmica, porque não é exatamente um tributo sobre o consumo. É como no sentido de parece ser, né? Como um tributo, como se fosse um tributo sobre o consumo. Beleza. Os encargos sociais, isso é verdade porque se eu aumento o custo, a empresa tende a querer aumentar o preço. E o preço, ele não vê o bolso da pessoa, né? Quando você aumenta o preço, todo aumento de preço, todo tributo como se fosse sobre o consumo, tem um caráter regressivo. Tá? Então, faz sentido o que ele está falando. Tá? Aí ele está falando assim, os encargos sociais dos trabalhadores, por outro lado, estão sujeitos a um teto de contribuição. É a parte dos trabalhadores agora. Tá? Encargos sociais, o INSS, gente, tem uma parte que é do empregado, que é 11% lá sobre o salário bruto, e tem uma parte que é do encargo social do empregador. Tá? O empregador, a depender do regime tributário dele, ele pode ter que pagar 20%, beleza? De contribuição previdenciária. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a aula não é de tributário, né? Mas se você optar, por exemplo, sobre o regime de tributação real, sobre lucro real ou sobre lucro presumido, você tem que adotar essa alíquota de 20% aqui sobre o INSS, né, de recolhimento patronal do INSS sobre a folha de pagamento. Beleza, então é uma característica do sistema tributário brasileiro, veja, tem essa mistura aí. Né? O que ele está falando aqui nessa parte? Ele está dizendo que, por outro lado, estão sujeitos a um teto de contribuição. Isso é verdade, o encargo do trabalhador tem um teto, porque você contribui até o teto do INSS. Não é verdade? Quem recebe abaixo do teto paga proporcionalmente mais sobre a sua renda. Sim, porque abaixo do teto é o que a gente falou, é 11% sobre a renda. Mas acima do teto, você paga 11% apenas do teto, do regime previdenciário. Né? Então, é 11% desse caboclo aqui, ó, 11% de 5 mil e poucos reais. Certo? Então, suponha que você está pagando aqui
R$500 aqui, beleza? Você paga 500. Se você ganha, sei lá, R$10.000, você paga 500 de imposto, de contribuição previdenciária. Mas se você ganha, por exemplo, 5.000, aí você paga os mesmos 500, entendeu? Então, assim, pesa proporcionalmente mais no bolso de quem é mais pobre. Então, de fato, esse 11% aqui, se você considerar o teto, de fato, ele é regressivo. Porque ele pesa mais no bolso do pobre, considerando o teto. E os 20%, ele argumentando essa parte aqui, que você acaba repassando para os preços, como se fosse um tributo sobre consumo, de fato, tem um caráter regressivo também. Então, gente, nesse caso aqui, vamos tentar usar o bom senso aqui, tá? Apesar do item, genericamente, aqui na primeira afirmação, você marcar ele isoladamente como errado, o CESP, nesse caso, ele está qualificando, ele está dando argumentos subsequentes para aquilo. E esses argumentos, eles fazem sentido, certo? Se os argumentos dados pelo item posteriormente fazem sentido, o que ele está querendo cobrar é se você sabe que esses argumentos têm um sentido lógico correto, coerente. Tá? Esse sentido lógico é coerente, então não vamos pegar no pé da banca só por causa da primeira afirmativa. Nesse caso, eu marco correto no item. Fechado? Por quê? Porque o encadeamento lógico está correto, está coerente. Tudo bem? Então, nesse caso é correto, o CESP deu realmente certo, marcaria certo aqui nessa questão. Fechado? Então, vamos só marcar aqui e a gente segue com o nosso treinamento Cefaz DF no próximo bloco, amanhã. Um grande abraço, até mais.